primeiro lugar, boa tarde a toda a família. E as pessoas demais também que por um acaso vêm ouvir esse áudio. Gente, é o seguinte, eu tenho algumas mensagens de conhecimentos meu que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aqueles que achar que é desnecessário, desconsidera e desculpa, né? Aqueles que não, fazer uso aí do conhecimento e ver, né, que realmente eu tenho razão. Há muito tempo atrás, eu me dediquei a falar com Deus. Eu queria por toda maneira uma resposta e me propus a ler a Bíblia, porque tinha que ter uma palavra-chave ou alguma coisa ali que me falasse a respeito das minhas dificuldades, das minhas buscas, as coisas que a gente passava triste e não conseguia resolver. Muita dificuldade. Aí quando chegou um certo dia, eu já tinha lido quase o Novo Testamento todo, eu comecei a receber uns conhecimentos e umas respostas que, ao meu entender, vinha de Deus. E comecei a fazer uso disso. E eu notei que as coisas começaram a mudar na minha vida. E de lá para cá, então, eu sempre recebo. Então eu quero passar esse conhecimento para adiante. Eu não acho justo manter uma potência dessa, um milagre desse, só para a gente, né? Então o que acontece? Esses dias mesmo para trás eu me coloquei a fazer jejum, porque não são tantas bênçãos, tantas maravilhas recebidas de Deus que a gente quer agradecer de qualquer maneira, né? A gente quer que Deus veja que a gente é grato a Ele, que a gente, que Jesus Cristo, a gente sabe da luta dele, a gente sabe do papel dele na nossa vida, da presença dele, e a gente entende que é preciso também compadecer e agradecer junto com ele. E é uma maneira de respeito. Mas eu, como falei para vocês que eu tenho esse dom, essa capacidade que Deus me concedeu de responder para mim, é a resposta que veio de Deus que tá na contramão do negócio. E que a melhor maneira de agradecer a Deus é o ato da caridade. Mas eu fiquei sem saber como. Por quê, Senhor? Porque é o seguinte: melhor que uma pessoa fazer jejum é ela mesma, nesse mesmo dia, alimentar uma pessoa faminta. Um ser humano que está incapaz de se alimentar a si mesmo. Uma pessoa que se encontra em total desespero, que não tem capacidade de se alimentar. Esse seria o maior agradecimento que um ser humano comum poderia fazer a Deus. Aí eu entendi, né? E aí eu venho entendendo que muito mais que a pessoa orar o dia inteirinho, ir na igreja e ficar o dia inteirinho agradecendo, não que isso seja errado. Muito pelo contrário, cada um segue o seu caminho. Mas mais importante que uma oração cumprida é um ato de caridade, gente. A própria Madre Teresa de Calcutá, um dia ela teve andando por umas bandas e viu uma placa escrita assim, que Jesus dizendo: eu tenho sede. A imagem de Jesus Cristo e a placa escrita. Aí ela parou-se para analisar, e como ela também era uma pessoa dotada dessas respostas de Deus, e que Deus falava com ela através, né, dela mesma, respondeu para ela que a sede que Deus tem e que a sede que Jesus Cristo tinha era aquela da qual ele tinha dito que se algum dia vós chegasse e me dizer: Senhor, aqui estou eu, e eu direi: não conheço, porque quando eu tive fome vós não me alimentaste, quando eu estava preso não me visitaste, quando eu tive sede não me deste de beber, quando eu estava pelado não me vestiste. Mas ao contrário da pessoa que fazia o inverso disso, ele dirá: eu te conheço, porque quando eu estava com fome tu me alimentaste, quando eu estava com sede vós me daste água. Então essa pessoa que vier por um acaso fazer uma caridade
ao seu semelhante, que é uma maneira linda de amor, não estará fazendo só para a pessoa, mas também para Jesus Cristo, que também é uma maneira de agradecer a Deus pelo aquilo que ela recebe, pelas bênçãos recebidas. Aí eu me venho a entender e observar também pelas respostas de Deus na própria natureza, pois as respostas não é direcionada só a mim, mas é em todo aquele ser humano que tiver a sensibilidade de entender. Olha a própria natureza, olha as plantas, cada capim que nasce, cada opção da própria natureza, que as plantas frutíferas servem para alimentar não só os pássaros, mas também as nós mesmos, e as outras ornamentais servem para a aparência do ambiente, do local, né? E as flores para deixar o ambiente mais aconchegante e trazer aquele cheiro da relva da manhã. E as outras, né? Que seja para alimentação, que é o capim do gado, e as outras no geral, né, que serve para o oxigênio. Então veja bem, nem a própria natureza, como é obediente aos poderes divinos pela qual ela foi criada, ela não deixa de contribuir também, né? E nós vemos que é uma maneira linda de oração da própria natureza, né, de jejum da própria natureza, que é de alimentar o próprio. Lógico, ela também recebe a sua parte, pois ela tira da terra a água, ela tira da terra a energia e o vigor de viver o seu tempo e a sua hora, né? E ela vai e ela chega até o ponto de secar, ou seja, de envelhecer. Então, de que maneira que nós mesmos, ser humano, e pessoas mais conscientes, né? Pessoas que foram criadas à base da imagem e semelhança de Deus, não tem essa noção? Por que nós não vê isso? Que é preciso contribuir, que é preciso entender, que nós precisamos, de alguma maneira, se nós quisermos agradecer a Deus pelas bênçãos que a vida, a natureza e os bons fluidos divinos nos traz, é de retribuir isso ao nosso semelhante, em maneira de amor, em maneira de caridade, em maneira de aconselho, em maneira de várias maneiras, que é a melhor maneira de agradecer a Deus. Não foi o próprio Jesus Cristo que disse? Fizeste a mim. Todo aquele que fará por mim. Então, gente, tá explicado, né? É muito melhor. Então, assim como Deus me trouxe, como o Senhor Jesus Cristo me trouxe essa resposta, eu queria também passar adiante, né? Eu não quero dizer que uma oração não é importante, muito importante. Para quê? Para nos conectar espiritualmente, né, com o nosso anjo de guarda, com Jesus Cristo, para nós recebermos a resposta. O jejum é importante para que o nosso corpo fique sensível ao toque do nosso próprio Espírito de luz, que nos traz a presença divina e as respostas, né, das quais nós temos. Mas agradecer a Deus, veja lá, agradecer a Deus não. Agradecer a Deus é de maneira que você faça a caridade ao seu semelhante. Não que um homem que tem a sua família, as suas responsabilidades, tenha que viver exclusivamente por isso e para isso. Mas é importante que você possa tirar um dia no seu ano, né? Tirar 1% de alguma coisa, ou uma sensibilidade para ver aquelas pessoas que às vezes nos condena tanto, que vem na nossa porta pedir, que você olha nela, ela está perfeita. Mas essa pessoa está perfeita, como está me pedindo? Eu não vou ajudar esse vagabundo. É aí que a gente engana, porque se ela fosse uma pessoa perfeita, ela não estaria te pedindo, né, de maneira assim tão necessitante. Então, logicamente que ela não é perfeita, ela é uma pessoa necessitada dessa atenção e dessa ajuda, né? E isso também nos cabe como discernimento humano. O mínimo que nós temos que ter de inteligência é esse ponto, né? De observar e de analisar cada ponto e de aprender com ele mesmo. E Deus com certeza falará para você através da própria situação. É muito fácil ouvir a voz de Deus, mas primeiramente nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. É um cheio de nós mesmos, de querer para si, de fazer para si. Senhor, me ajuda a ganhar na loteria, porque eu nunca mais quero trabalhar, eu nunca mais quero passar por isso, ninguém vai me pisar, eu quero mostrar para fulano, para ciclano, eu quero ajudar minha mãe, meu pai, meus irmãos, e etc, etc. Gente,
tudo aquilo que você quiser para você, lembra da experiência que Deus nos mostrou através da própria natureza. Por que o mundo vai regar algo que não vai regar o próprio mundo? Por que Deus vai jogar uma bênção de tamanho nas suas mãos, sendo que você não vai distribuir essa bênção de maneira consciente e inteligente? Por quê? Nós devemos parar e analisar que aquele que usufrui e que o mundo é generoso com ele, ele também tem que ser generoso com o mundo, assim como a própria natureza. A resposta está à nossa vista, é só observar. Adianta eu fazer jejum ou uma promessa castigante à minha pessoa ou a mim mesmo, se eu não faço o necessário? Adianta eu me condenar ou me castigar? Quer dizer que Deus gosta agora do castigo humano, né? Vamos dizer que Deus gosta agora do sofrimento do ser humano. Eu tô sofrendo para Deus ver como eu... Pelo amor de Deus, em vez de você fazer um dia passar fome, pega aquela alimentação bacana, uma cesta bonita e leva uma pessoa necessitada. Você vai ver que Deus vai receber esse agradecimento melhor, né, do que de outras maneiras. Não estou dizendo que quem tem o teu caminho tem que mudar, mas se você tiver o pingo mínimo de inteligência para analisar essa ideologia, né, que é o natural de todos nós, você vai ver que Deus fala com nós todos os momentos, mas é preciso se esvaziar de si mesmo, senão você jamais poderá ouvir a voz de Deus. Não tem como. Enquanto você está cheio de si, não tem como. Você precisa se esvaziar um pouco para ver o que Deus quer, o que Ele deseja, né? E essa é a mensagem de hoje. Então eu não quis de nenhuma maneira me colocar mais inteligente que ninguém ou de ser a ninguém, mas simplesmente de tentar distribuir essa bênção maravilhosa que Deus está me colocando no meu coração e na minha mente a cada dia com essas respostas lindas, né? Agradecer a Jesus Cristo por esse infinito amor. Eu sei que Ele fala comigo e eu passo isso adiante. Muito obrigado. Em primeiro lugar, boa tarde a toda a família. E as pessoas demais também que por um acaso vinham ouvir esse áudio. Gente, é o seguinte, eu tenho algumas mensagens de conhecimentos meu que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aqueles que achar que é desnecessário, desconsidera, desculpa, né? Aqueles que não, fazer uso aí do conhecimento e ver, né, que realmente eu tenho razão. Há muito tempo atrás, eu me dediquei a falar com Deus. Eu queria por toda maneira uma resposta e me propus a ler a Bíblia, porque tinha que ter uma palavra-chave ou alguma coisa ali que me falasse a respeito das minhas dificuldades, das minhas buscas, as coisas que a gente passava triste e não conseguia resolver. Muita dificuldade. Aí quando chegou um certo dia, eu já tinha lido quase o Novo Testamento todo, eu comecei a receber uns conhecimentos e umas respostas que, ao meu entender, vinha de Deus. E comecei a fazer uso disso. E eu notei que as coisas começaram a mudar na minha vida. E de lá para cá, então, eu sempre recebo. Então eu quero passar esse conhecimento para adiante. Eu não acho justo manter uma potência dessa, um milagre desse, só para a gente, né? Então o que acontece? Esses dias mesmo para trás eu me coloquei a fazer jejum, porque não são tantas bênçãos, tantas maravilhas recebidas de Deus que a gente quer agradecer de qualquer maneira, né? A gente quer que Deus veja que a gente é grato a Ele, que a gente, que Jesus Cristo, a gente sabe da luta dele, a gente sabe do papel dele na nossa vida, da presença dele, e a gente entende que é preciso também compadecer e agradecer junto com Ele. E é uma maneira de respeito. Mas eu, como falei para vocês que eu tenho esse dom, essa capacidade que Deus me concedeu de responder para mim, é a resposta que veio de Deus que tá na contramão do negócio. E que a melhor maneira
de agradecer a Deus é o ato da caridade. Mas eu fiquei sem saber como. Por quê, Senhor? Porque é o seguinte: melhor que uma pessoa fazer jejum é ela mesma, nesse mesmo dia, alimentar uma pessoa faminta. Um ser humano que está incapaz de se alimentar a si mesmo. Uma pessoa que se encontra em total desespero, que não tem capacidade de se alimentar. Esse seria o maior agradecimento que um ser humano comum poderia fazer a Deus. Aí eu entendi